Eu e a Silvia, preparamos aqui para falar dos desafios encontrados pelas mulheres, né, nesse exercício da liderança. Então, até a gente vai estar trazendo aqui alguns viés, né, Silvia? E, Vieses. ou mesmo os vieses na busca, e também mesmo quem está na busca de exercer essa liderança. Né? E aí também a gente vai acabar fazendo essa correlação com as oportunidades que podem surgir aí para as mulheres, devido mesmo à sua natureza feminina, né? Então, a gente quer colocar um pouquinho dessas questões que tem essas diferenças de natureza, né? Então, a gente até discutiu um pouquinho antes, né, Silvia? E a gente vai falar aqui, mas não existe a busca nunca foi pela questão da igualdade, né? Porque o homem e a mulher são diferentes na sua natureza mesmo, mas sim uma questão de equidade de gênero, né? Então, acho que depois a gente fala um pouquinho melhor aí sobre isso. E aí, por que que a gente quer falar disso, Silvia? Acho que antes da gente colocar alguns pontos, dá para a gente trazer aqui alguns dados, né, para ilustrar um pouco essa live. E aí, eu queria que você pudesse falar alguns dados que você trouxe mesmo da parte aí da medicina veterinária, foi pesquisar um pouco mais a fundo a parte da história, né? A gente discutiu um Uhum. pouquinho para a live e aí a Silvia foi embasar um pouquinho melhor em parte de informações históricas aí, com os dados. Então, é bem legal mesmo para a gente contar um pouquinho dessa história. Sim, sim. É porque a gente fala muito da liderança feminina, mas a gente vê nas grandes empresas, às vezes na linha humana, mas eu falei assim, mas como que foi a evolução na veterinária? Aí eu achei um artigo até do Conselho Federal de Medicina Veterinária, que eles publicaram no Dia Internacional da Mulher, uma história bem legal, né? Disponível para todo mundo. E aí eu vou usar minha colinha aqui, né? Porque não, para guardar datas, né? É Sim, impossível. são Mas muitas. a primeira veterinária mulher foi Allen Cust, uma inglesa, em 1897. E ela só conseguiu exercer mesmo a profissão foi em 1922, de tão burocrático, porque eles não enxergavam essa igualdade de gênero, né? Então as mulheres não tinham Imagina, né? essa. 1800. É, então até ela conquistar, né, essa a liberdade dela de estar exercendo a profissão, olha quanto tempo demorou, né? Aí depois teve uma primeira mulher, a primeira veterinária na França, também foi na mesma época, 1897. Depois veio nos Estados Unidos, 1903. E no Brasil, a primeira veterinária foi Nair Eugênia Lobo, formada em 1929 Uhum. pelo Rio de Janeiro. Escola Superior de Agricultura e Veterinária do Rio de Janeiro. E aí, de lá para cá, né, a história da medicina veterinária é que vem evoluindo a participação realmente das mulheres, né, na veterinária. Tem até uma veterinária que é daí do Paraná, que foi essa professora, né? Não, é a. A Tem uma que professora foi a. Clotilde não foi minha professora, mas ela é muito conhecida. Até eu vi que tem um pessoal aqui que estudou. Ó, o doutor Andrigo entrou, ele deve lembrar até se ele está aí. Ele com certeza Sim. estudou com ela, porque ele se formou antes, né? Ela é muito conhecida, é muito referência aqui, inclusive. Ela foi a primeira a se formar aqui no Paraná, né, Silvia? É isso? Não, então, ela foi, na verdade, o CRMV dela é 110, né? É uma das veterinárias mais antigas de atuação aí no Paraná, tá? Hum. E uma outra veterinária, que acho que essa foi sua professora de parasito, né? Que é a É essa Vanette aqui, a Sokol, professora Vanete Sucol. Uhum, Socol. Sokol, que chama. Olha só o que ela falou, Uhum. ó, na nossa turma de graduação éramos 6 mulheres e 48 homens, gente. Só tinha homem na veterinária.
E hoje a gente vê, né, em algumas faculdades, universidades, que a maioria, às vezes, até mulher, mas o que se fala, o que o conselho fala que a média de inscritos de veterinário é bem parecida, é 52% homens, isso é um dado de 2017, tá? E Sim. 48% de mulheres que têm inscritos. É que quando no conselho de medicina veterinária engloba zootecnia também, e grandes Lista, né? animais, então às Áreas vezes isso que. independente da área, né? Uhum. Sim, sim. A gente Então, colocou, né? A gente trabalha mais focado aqui no mercado pet, mas não tem como separar um pouco esses dados, né, Silvia? E saber o sim, quanto percentual. Mas uma coisa que a gente conversou, né, Silvia, antes de montar a live, que eu tinha comentado essa questão da gente fazer essa relação com essa questão mesmo da veterinária, como mudou nos anos, né, que a gente percebia isso, até a gente colocou isso na nossa conversa só, né, não embasado em dados, mas que mudou muito, né, antigamente, quando a maior parte da, da graduação, né, os alunos eram homens, era também porque a maioria ia para essa parte mesmo de grandes animais, de produção. E tinha também essa questão cultural aí de que a mulher se formava e ia para o mercado pet, né? E hoje a gente vê que o mercado pet também é bem dividido, né? O quanto que evoluiu de lá para cá e, claro, que equilibrou o número de homens e mulheres também na formação, mas que hoje o mercado está mais misto, né? Acho que em grandes animais ainda tem essa diferença, assim, eu não sei dizer de experiência, porque eu particularmente não vivi no mercado de grandes animais, não tenho muito contato. eu Então, sou assim, formada em Jabuticabal, né? Então, já é um outro. Jabuticabal. Quando eu fui para fazer faculdade no Jabuticabal, o pessoal da capital vai para o interior para mexer com grandes, né? Ai, mas aí você vê quanto que o mercado é difícil. Então, é isso que é o que está se falando hoje. Está se buscando a equidade, né, dentro do mercado, que antigamente não tinha, e a gente vai assim, difícil, não vai dar, você desiste, né? Então você nem vai procurar se desenvolver. Então, a esse viés, esse bloqueio de não é para Sim, mim, não dá, o mercado é fechado, isso está se trabalhando mais hoje em dia, né? Para cada vez você mais. cada vez Uhum, mais, mas antigamente isso era muito forte. Isso era muito uhum. forte, né? Principalmente Há no 16 interior, anos, trabalhar aí com quando grandes equinos. há 16 anos ainda, quando eu me formei, ainda era bem forte. Eu tenho colegas que se formaram e foram para essa parte de grandes, mas não 100% de quem tinha interesse e dedicou a graduação para isso, né? Então, muitas acabaram optando por outras áreas depois, mas eu vejo que a tendência é que está minimizando, né? Cada vez mais está buscando mesmo ter essa equidade, né? É que está se falando mais, está se buscando mais a conscientização, está tendo muito apelo, né, em mídias, né? É que a equidade não é só em relação a homem e mulher. Então, a equidade envolve, né, cor, né? Então, classe social. Então, envolve, né, gêneros, né, assim, outras dimensões também, né? Então, não seria só Sim, entre homens e mulheres. Então está se de falando jeito. muito mais, né, sobre isso. Então a gente está mais consciente, está se preparando mais, enfim, né? Uhum. Mas isso, né? Essa história, assim, essa evolução da veterinária que é legal, né? Assim, como que vem, né? Isso mostra a mulher, né, ocupando mais espaço, mas o nosso tema é liderança. A liderança ainda é um desafio. Sim. Não, a gente vai falar um pouquinho da liderança, não a liderança mediana, né, mas a liderança ao alto escalão. Tem algumas pesquisas que mostram, né, que a média, tem uma pesquisa eu peguei os dados de uma consultoria que chama GPTW, que é Great Place to Work, que fala que a liderança mediana, a porcentagem de mulheres é em torno de 45%. Mas a liderança mais alta, né,
em nível de CEO, Ou- diretoria, dá em torno de Uhum. 25%. Então, já viu como que cai, né? Essa liderança. Porque existe alguns vieses aí ainda que existem na sociedade, nas Sim, empresas, que envolve cultura de empresa, também não sim. adianta também a pessoa você ter esse espírito, né, essa energia de liderança, e às vezes você está diante de uma empresa, né, que Uma, tem uma cultura diferente. uma organização que tem uma cultura que não aceita, né? E no Sim. mundo, Silvia, as pesquisas mostram, né, que no mundo, os 12% só dos cargos de CEO, especificamente, são ocupados por mulheres, né? No Uhum. Brasil, esse número é até um pouquinho mais alto, que é aí 16%. Mas também ainda é um número bem baixo, né? Se a Bem gente for baixo. analisar. É. É. E, E aí, falando um e- pouquinho até de equidade, né? A gente trouxe uns números, né, Jana? Mas falando um pouquinho de equidade, eles falam que o que se fala é que a equidade também já tem que é, começar em casa, né? A gente está falando um pouquinho de equidade, mas acho que é interessante a gente falar a diferença de igualdade e equidade, que às vezes existe essa confusão, né? não, A sim, igualdade é quando você trata todo mundo igual e você dá as mesmas ferramentas e as mesmas é, é, instrumentos de trabalho para as mesmas pessoas. Então, por exemplo, você pode comparar como bicicletas, né? Então, existe a criança, o adulto, o velho, o deficiente. Se você der a mesma bicicleta para essas pessoas, gente, o deficiente não vai conseguir andar. Às vezes, para a criança, a bicicleta vai ser muito grande. Enfim, você está dando a mesma ferramenta, mas as pessoas são diferentes. Ou seja, você está tratando as pessoas iguais, sendo que elas são diferentes. sim. A Tem necessidades equidade, diferentes, né? Elas, necessidades diferentes, isso. E a equidade, você trata a necessidade de forma particular, individual. Cada um tem uma necessidade diferente e você prepara aquele ambiente, né, as ferramentas de acordo com a necessidade para ela exercer a mesma função, né? A conseguir mesma alcançar o mesmo resultado, digamos assim, né, Silvia? Mas com a ferramenta adaptada para a sua necessidade. apropriada, apropriada, Apropriada. né, com a sua necessidade. Então é isso. Então a equidade que se fala hoje buscar isso, né? Você enxergar um indivíduo diferente, né? Eles são diferentes, mas você dá ferramentas para ele conseguir trabalhar, para conseguir ter os resultados, porque ele não é menos ou mais capaz porque ele é diferente. Às vezes você não está dando só todas as ferramentas para ele, né? Para essa pessoa. Dando a ferramenta de forma que ele vá conseguir aplicar igual ao outro, né? Porque não está Uhum. ajustada, digamos assim, para a necessidade dele, né? Isso. Legal, Silvia. Pode E aí, falar. por que que fala da equidade que começa em casa? Porque é isso, né? A gente tem que. A mulher, ela já tem esse viés de. Ai, a tripla jornada de trabalho. Então, eu sou dona de casa, tenho que cuidar dos filhos, eu ainda tenho que trabalhar. Né? A gente estava até falando isso, assim, infelizmente, Sim, hoje eu ainda escuto de pessoas próximas de mim, né? Porque eu sou daquelas assim, não, homem tem que fazer tudo. Não é porque eu sou mulher que eu tenho que trocar fralda, que eu tenho. Não, homem tem que fazer tudo também, né? Só que aí eu ainda escuto assim, mas Silvia, não vai fazer, é o perfil do homem, é a mulher que tem que fazer. Eu falei assim, gente, eu não aceito isso. Não adianta, eu não aceito isso. Acho que todo mundo tem que, né, tem que ter os seus papéis, mas que assim, ajudar. conversado. Sim, tem coisas que não vai ter como substituir, né, Silvia? Foi o que a gente colocou aqui, por isso que não vai conseguir alcançar essa igualdade. É como eu dei o exemplo, né? Ainda não tem como o homem gestar um filho, por exemplo, né?
Amamentar já eles já estão adaptando, né? Mas gestar mesmo dentro da barriga ainda não tem. Então, claro, isso já É, não cabe fazer. Agora tem muitas coisas que é sim possível dividir. Inclusive, tem muitos homens que dividem as tarefas e ajudam de igual para igual no que está ao alcance de fazer, né? Porque tem ferramenta suficiente para fazer também, né? Como trocar uma fralda, dar uma mamadeira, é só questão de aprender também a fazer, né? sim. A gente fala, né, às vezes está lá em casa, na casa são as tarefas que às vezes são mais assim, que você tem que listar as coisas, né? A mulher é muito isso, né? Faz todo aquele controle dentro de casa. Eu tenho que fazer mercado, eu tenho que ver a lição do filho, eu tenho que fazer almoço, mas o Tem homem, que fazer meu exercício físico, tem que fazer minha yoga, tem que estudar, tem que fazer um relatório, é tudo ao mesmo tempo na cabeça, fazendo uma lista mental, né? por que que o homem não pode participar disso? Só a mulher. Por isso que a mulher se sente sobrecarregada né, não consegue, às vezes, fazer. Vive estressada, né? Porque falo que mulher vive estressada, porque tem muita coisa Sabe? para fazer. Né? Eu sei que eu vi até uma matéria na TV, né? Eu falei assim, nossa, tomara que meu marido não veja, né? Que falou que é com os homens não consegue fazer mil coisas ao mesmo tempo, né? Que a mulher Sim, tem essa capacidade. Então é isso que a gente tem que valorizar lá dentro das empresas, né? A mulher nesse mundo que com a gente certeza. tá, né? Que é tão que tá precisando dessa agilidade, dessa flexibilidade, então vamos buscar as mulheres. A mulher consegue Essa isso. capacidade de exercer mais de uma função, muitas vezes ao mesmo tempo, não é? Uhum. Valorizar que as mulheres têm essa facilidade de conseguir realizar isso, né? Sim, sim. E aí, falando um pouquinho dessa equidade que tem que, né? Às vezes a gente está buscando isso no meio empresarial e a gente está esquecendo de trabalhar a equidade dentro de casa também, né? Ah, A gente- sim. então, assim, a gente procurar, né? O homem tem que entender isso, o homem tem que, né? Não é que eles, a pesquisa, né? Fala assim, não é o homem ser submisso. Não é que a mulher fala assim, olha, você tem que fazer isso, 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 você tem que aceitar. Não, é tudo negociável, tudo assim, divisão de tarefas, por que não? Ah, tudo bem, isso daqui não está dentro da sua possibilidade, então eu faço. E aí você vai, né, trabalhando isso com o homem, mas o homem tem que ser mais participativo, né? Porque realmente, senão a gente vai ficar nas jornadas lá, a tripla jornada até quando? Até serem múltiplas jornadas, na verdade, né? Parece que isso não tem fim, né? Essas Não triplas tem jornadas fim, nunca tem fim, né? né? E aí, pessoal, tá fazendo sentido o que a gente está falando aqui para vocês, né? Escrevam aí para a gente saber no chat, mandem os corações. Os homens que estão aí estão pensando sobre essa questão da equidade, participam, né, em casa. E parece que a Silvia deu uma travada aqui para mim, gente. Acho que a Silvia travou. Travou para vocês? Tá sem som? Eu tô sem som também, ou sou a Silvia? Acho que é só você, Silvia. Melhor você vai voltar. Vocês estão me ouvindo? Ela já volta. Escrevam aí para mim se está fazendo sentido para vocês, se vocês vivem isso, como que é para vocês, a gente poder bater num papo sobre isso. Ah, tá. Obrigada, gente. Só a Silvia, ela já vai voltar. Volto com o som. Voltou. Voltou com o Voltou? som para mim. Ah, Uhum. Ah, não, mas parece que travou de ah, volta. é. Não sei o que acontece, só eu travo aqui, né? Ah, Acho que fala demais aí. ainda tá te boicotando. Aí, voltou. E aí a gente pode entrar talvez um pouquinho, então, no que tá travando, Silvia? Ai, que pena. Deixa eu ver.
Sil? Tá sem som de novo, será? Deixa eu chamar ela. Eu acho que eu vou chamar ela, gente, só um pouquinho para ver se muda. Às vezes faz diferença ela pedir para entrar ou eu chamar. Vocês estão me ouvindo? Acho que ela não entrou. Deixa eu ver se ela entrou. Ah, tá. Obrigada, Solange. Aí, Voltou? voltou. Aparentemente voltou. Vamos lá. Ah, entrei no 4G aqui, porque senão fica a internet Vamos oscilando lá. e não dá, né? Uhum. E essa desigualdade, né, Silvio, o que que acaba causando? A gente discutiu um pouquinho isso, vamos trazer aqui também, né, um pouco assim desses viés, né? Eu acho que é legal a gente trazer um pouquinho sobre isso agora, então. Acho que dos pontos aí, muitas vezes por essa diferença, né, a mulher não conseguir se estimular a buscar um cargo mais alto, sentir essa limitação, isso acaba gerando mesmo uma baixa autoestima até, né, na mulher, uma falta de autoconfiança, né? E aí eu acho que, de certa forma, né, muitas vezes ela acaba também não reconhecida com isso, né? Então, o sentido disso que a gente está trazendo de ter essa equidade é para que ela seja também tão valorizada muitas vezes quanto o homem, né? Esse posicionamento dentro da empresa. Porque senão ela tende a não se sentir reconhecida, a entrar nesse processo de baixa autoestima, de, de pouca autoconfiança. Né? E muitas vezes isso acaba desmotivando mesmo e às vezes ela acaba até estagnando, né? Não indo atrás daquele sonho, daquela vontade que ela tem. Porque ela tem, né, essa ambição, até numa das pesquisas aí que a gente andou dando uma lida, né, de base, ele fala sobre isso, né, o quanto que as mulheres, tanto quanto os homens, elas desejam ocupar esses cargos, né, de alto escalão. Então, o percentual das pesquisas mostra que é o mesmo. Só que a gente vê que elas não chegam, né? Que ainda está bem limitado mesmo. A gente vê que às vezes fica naquela zona de conforto e esses vieses às vezes estão relacionados também com como que foi a nossa infância, o nosso convívio, o meio que a gente vive, então, influências de amigos, de familiares, né? Então, às vezes a gente vê que as pessoas têm alguns É bloqueios, porque é questão cultural. religiosa, né, Silvia? Religiosa, étnica, enfim, é toda uma cultura envolvida nisso, né? Que vem de anos e anos, né? Uhum. Sim. E aí, assim, você acaba não procurando o seu desenvolvimento. Então, tem isso, né? Então, é onde, assim, pela falta de conhecimento, você entra naquela zona de conforto e aceita aquela situação. E às vezes você fica aquela pessoa que é infeliz, né? Às vezes você sente até que você tem capacidade, você quer, mas você meio que inconscientemente, por isso que são vieses inconscientes, você Inconsciente. aceita aquilo lá, né? Porque as pessoas falam, que nem se eu ficar ouvindo minha amiga assim, não, mas não, tem que fazer, se vai, porque seu marido não vai fazer. Assim, se eu aceitasse isso, gente, eu ia estar perdida, entendeu? É uma Né? espécie Então, de regra, né, social que tem que ser atendida, né? A pressão é grande, sim, né? Que é o que você está colocando. Muitas vezes não é nem a questão do gênero oposto fazer isso, né? A gente comentou sobre isso. E muitas vezes parte mesmo da própria mulher ter isso tão sim. inconsciente, tão impregnado nela, que ela mesma dá continuidade a esse olhar, né? A essa crença limitante que precisa ser ressignificado para poder transformar. Sim. Tem uns dados também que falam dos vieses inconscientes aqui, que eles falam
porque isso é a visão das mulheres dentro das mulheres nas organizações mesmo, né? Então fala que Uhum. as mulheres normalmente elas são mais contratadas porque coisas que ela fez no passado e os homens Ah, porque a percepção de no pelo potencial. potencial. Uhum. Uhum. A mulher ela Então, precisa realizar e comprovar o que ela fez no passado para ganhar esse crédito, digamos assim. Né? Então ela tem que estar sempre provando o seu valor. Enquanto o homem não, ele não precisa demonstrar nenhuma não realização. precisa. Ele já, Ele tem que né, mostrar o ganha. que ele pode fazer. E a mulher, quando vai provar o que pode fazer, assim, não gera tanta credibilidade. Uhum. Isso Eu é vi bem uma legal. live de uma falando sobre esse tema, e a especialista falou assim que uma vez ela estava trabalhando dentro de uma empresa e estava no processo seletivo, né, de diretoria, recebeu dois currículos, um tinha o nome do homem e um de mulher. E aí tinha lá todas as atividades, né, que a pessoa tinha feito e tal. E ela ficou surpresa que a comissão, né, que estava selecionando lá, falou assim: ah, duvido que a mulher fez tudo o que ela colocou aí no currículo. Então, assim, olha como que ainda tem aquela assim, será que a mulher conseguiu fazer tudo isso? Ainda tem esse julgamento, né? Esse bloqueio, nessa diferenciação com as mulheres. E aí, às vezes, você acaba assim, não vou nem me candidatar porque eu não tenho. Ah, esquece, né? O perfil da empresa, às vezes pode até ser o perfil da empresa, mas você nem se Sim. candidata, né? Porque você Já já vai com bloqueia esse isso, bloqueio, né? esse bloqueio. Isso que você trouxe, Silvia, aqui me lembra outra coisa, né? Outra situação também que ela tem que ficar provando, né? Porque é sempre isso, exige demais da mulher. Não basta ela ser tão boa quanto um homem. Ela sempre tem que ser um plus, né? Do que o homem. É a questão aqui também num viés de atribuição, né? E também eles comentam essa questão de que sempre é dado menos crédito para a mulher por suas realizações, né? E tende-se a também elas serem mais culpadas por suas falhas, né? Que aí entra nessa mesma questão, que a mulher tem sempre que estar se provando mais em relação aos homens. Uhum, sim. E tem um outro aqui que E ele isso até comenta. fez um po... a gente fez até um post, né? Uma amiga minha até comentou que isso, que é essa visão mesmo. Se você tem que ficar provando as coisas por A mais B, né? Você tem que gastar mais energia para mostrar as coisas que você faz. E os homens, não sei se é por eles serem mais assertivos, até falam uma coisa de viés de percepção, parece que os homens são mais assertivos do que as Fala. mulheres já vão para o lado emocional, mas o lado mais compassivo, né? Tem aquela. Então, assim, É um acha que a perfil mais mulher não vai. gentil, né? Mais compassivo, isso mesmo. Ela tem um pouco mais de empatia também, até pela natureza, né? Silvia? A gente falou um pouquinho sobre isso. E às vezes acho que ela não vai ser tão assertiva quanto um homem por causa desse comportamento, né? Mais feminino mesmo. E hoje eu vejo um ponto, um ponto a favor das mulheres, porque o que mais se fala de perfil comportamental, de competências, habilidades, é buscando pessoas que têm empatia, Uhum. né? Então, assim, ainda pode ser um viés, mas esse viés vai ter que ser quebrado ao longo desse tempo, porque assim, é o que está se buscando, né? Não é que a mulher não é assertiva, ela consegue fazer tudo ao mesmo tempo, né? Ela consegue ser assertiva, mas de uma forma empática, vamos dizer assim. E é Exato, isso que acho que se busca, né? Então, exato. acho que é olhar com outros olhos, né? Sem observar sem julgamento, que se fala na comunicação não violenta, né? Observar sem julgamento, né? Então, entender o que a pessoa, por que a pessoa está agindo dessa forma, porque ela vai gerar o resultado, né? Ela pode gerar o resultado lá, mas ela tem a habilidade dela, né?
o jeito dela, e não é por isso que a mulher tem o jeito dela, não é por isso que ela não gera resultado. Até pegando só um gancho aí de resultado, né? Tem uma outra pesquisa que a Sim, gente levantou, né, Jana? Falando que as empresas que dão que estão com resultados, maiores resultados, são as que sim. têm mulheres na liderança, né? Tô tentando achar aqui, ó, mulheres na liderança. E aqui, ó, é uma consultoria da empresa McKinsey. McKinsey, né? Que McKinsey. fala que mulheres na liderança aumentam em 21% as chances de uma empresa atingir resultados financeiros acima da média. Então é Uhum. isso, né? Tá subestimando, né, a capacidade da mulher. Eu Isso. acho que é isso que está acontecendo. Então é onde a É, gente esse é tem que um correr atrás. viés, né, inclusive, Silvia, essa tendência ainda de subestimar a performance, né, das mulheres e até mesmo superestimar as dos homens, né? Uhum, Sendo que elas já vêm mostrando isso, né, essa capacidade de dessas habilidades mesmo, inclusive as que são tão necessárias e tão requisitadas, né? Hoje em dia, como você colocou, essa questão aí da empatia, a gente já falou aqui, inclusive, algumas vezes, né, a importância disso, o quanto essa empatia é importante para a comunicação, né, que é uma das competências mais exigidas, mais requisitadas, na verdade. E hoje a gente vê bem isso, né, o quanto a comunicação está sendo cada vez mais importante para estreitar esse relacionamento com o cliente, conversar na linguagem do cliente, compreender qual é a necessidade do cliente. Então, precisa mesmo dessa empatia. Né? Outra coisa que eu acho que entra nisso aí também é até a parte da escutativa mesmo. Né? A gente conversou um pouquinho que a mulher tem essa facilidade mais em relação ao homem de ter essa escutativa. Né? Eu coloquei até mais pela questão mesmo dela eu li num artigo sobre isso, né? Que a mulher já desde criança ela já é treinada para desenvolver esse relacionamento interpessoal. Então que ela inconscientemente, né? Ela observa o comportamento da mãe e que ela segue um pouco desse exemplo da mãe. E a mãe, quer queira ou quer não, tá sempre ali olhando para o filho para atender a necessidade dele, traduzindo, né? Fazendo essa leitura muitas vezes, então até, né? O bebê, quanto tempo ele não leva até falar, se comunicar com a fala, né? Então ele se comunica pelo comportamento, por outras formas, né? Pelas expressões faciais. Então a mãe ela acaba sendo treinada para desenvolver isso, né? E a criança vai aprendendo já com a mãe. Então por isso que a mulher tem, já isso é uma coisa da natureza dela, né? Que é até considerado também aquele ponto da questão intuitiva, né? Da natureza da mulher. Ela tem essa uhum. facilidade que está um pouco ligada a tudo isso, claro, né? É uma complexidade muito maior do desenvolvimento do cérebro, né? Da fisiologia por longo tempo, né? Uhum. Até falando de intuição, eu lembrei, até falei numa outra live, né? Quando eu fiz uma seleção com uma veterinária para ser propagandista, eu falei assim: ai, meu, gente, pelo que ela me falou assim, não dá para trabalhar na rua. Ela tem perfil técnico, então assim, você vai. Por mais assim, você sabe que a pessoa é boa, você pode perder uma boa profissional, mas você sabe que se eu contratasse, ela não ia ficar, acho que ia ficar 2 meses na rua só, né? Uhum, E eu consegui alocá-la para uma área técnica, né? Então, aquela, né, que se fala, até essa pesquisa, ela fala que esses cargos de liderança de mulheres, isso, um diferencial da mulher mesmo, é essa intuição que você falou, aguçada, né? Da uhum. mulher, que isso às vezes ajuda ela a ser até um pouco mais assertiva nos momentos de decisão. Você falou da comunicação, né? Que também ela consegue se comunicar também no trabalho, essa comunicação mais empática, onde ela consegue dosar as palavras, então ela consegue ser mais empática na comunicação.
né? E não quer dizer, né, Silvia, que por ela dosar as palavras, ela não consegue ser racional, né? Mas ela Sim, consegue ser, sim, ela consegue sim ser racional e também controlar, né? Colocar a razão na frente da emoção, né? Mas ela consegue ao mesmo tempo ter esse equilíbrio, né? Essa empatia mesmo, achar esse equilíbrio para entender o outro, né? Digamos uhum. assim. Tem um outro ponto aqui que fala que as mulheres são mais resistentes física e psicologicamente, eu não tenho dúvida. Também, né? Porque a Até gente pela vê. natureza, né? Da adaptação da natureza, né? Pela questão toda aí da necessidade de maternidade, de gestação, de parto. Então, elas se adaptam, né? Fisicamente e psicologicamente mesmo, né? Até Eu isso pode falar. Não, é que às vezes eu vejo muitos exemplos em casa, né? Meu marido, quando tem uma dor de barriga, já tá assim, já tá na cama, deitado, Ah, morrendo. Isso que é sim, resistência física. A mulher não, né? Ela tem o filho, cesárea, no outro dia já tá fazendo tudo que tem que fazer, né? Então, isso é né? Isso que a gente fala, né? Você falou você tem até uma pesquisa que fala da demissão das mulheres grávidas depois, né? ah, Quando eles têm. o percentual é de 48%, 50%, né? Depois no pós-maternidade, até os primeiros 12 meses de vida do bebê, né? É um percentual ainda bem alto, né? 50%. E é uma estatística, né, triste, mas querendo ou não, a gente que, né, já passou pela maternidade, a gente não vê a hora de voltar a trabalhar, não é, Jana? Não vê a Verdade. hora, porque assim, é tão às vezes exaustivo, lógico que é a mulher, que às vezes a mãe que vai socorrer, mas é isso Sim, que também está se trabalhando pela equidade, sim, existe potenciais mulheres, né, que pode assumir a liderança. Então, as empresas que contratam, não é só a mulher que tem que se adaptar à empresa. A empresa sim. também tem que se adaptar a aí vem a equidade, né? Assim, essas necessidades individuais. Não é que ela não vai gerar resultado. É assim, não, ela tem. O que eu fazia quando eu tinha que levar meu filho no médico? Eu trabalhava até mais tarde, né? Sim. Eu tinha que entregar, eu me virava para fazer aquilo. Então, esse é o diferencial da mulher. Então, essa E equidade, até, assim, Silvia, nisso entra aqui um dos pontos que eles levantaram, né? Que a maioria das mulheres ela é mais persistente, principalmente diante das dificuldades. Isso é uma grande situação de dificuldade. Então, ela até vai acabar achando alternativas, né? Até por essa capacidade que ela tem de fazer várias coisas ao mesmo tempo, essa capacidade de flexibilidade, junto com essa persistência, ela acaba encontrando alternativas, né? Até que as soluções se esgotem, então ela vai dar um jeito, porque ela é persistente em realizar. Né? E é isso que você está colocando, que você dá um jeito de equilibrar. É o meu caso hoje, olha, eu trabalho com um bebê de 1 ano e 3 meses em plena pandemia. Né? Então, tem dias que eu ponho meu filho para dormir e eu trabalho no horário da madrugada, que é quando eu consigo me concentrar, né? E passo o dia inteiro sozinha com ele. Então, assim, será que eu não consigo realizar as coisas? Eu consigo realizar. Tem uma limitação? Claro que tem. Porque também eu sou um ser humano, né? Como outro qualquer, e vou precisar dormir, comer e ter outras atividades para descansar. Mas é possível sim. Né? Aí que tá, a mulher consegue encontrar uma forma de equilibrar várias atividades e se adequar, né? Mudar horário, mudar como fazer. Então, é possível sim. mas aí vai de encontro, né? Que talvez seja uma das soluções aí da para tudo isso, né? Para você conseguir força, inspiração, o autoconhecimento em relação ao propósito de vida. Com certeza. Com Não é certeza. assim, a gente está Tem nessas que ter um lives. significado, né, Silvia? Senão Sim, não engaja, né? Senão você não engaja com o que você está fazendo e não dá conta mesmo.
a gente gosta do que a gente está fazendo, né, Jana? Então a gente Sim, está encontrando, a gente quer passar conhecimento, a gente quer ajudar mais pessoas e a gente está indo atrás disso. Então, assim, a gente tem um propósito, a gente tem um objetivo para atingir. E aí, quando você não tem, né, não está muito claro para você, lógico, você não vai, né, você vai ficar mais na sua zona de conforto. Então, acho que primeiro passo aí é esse dúvida. autoconhecimento, primeiro saber assim, o que você quer para sua vida, onde você quer chegar, o que você quer atingir, como você vai atingir e o que está precisando para você atingir seus objetivos, né? Sim, Seja um cargo sim. de liderança, seja o que for, né? Uma mudança de emprego, né? Abrir seu próprio negócio, Um você tem que ter desafio essa novo, né? Ou tentar um cargo novo, mas tudo isso parte desse autoconhecimento, de saber para onde quer ir, né? Para poder ter esse estímulo mesmo, essa motivação que ela é interna, né? E ela só acontece a partir do momento que você sabe o que, que faz sentido para você, né? O que, que você quer buscar mesmo, uhum. né? Com certeza. E aqui tem um outro dado interessante também, Silvia, que fala sobre que as mulheres são contrárias à estagnação, né? Elas sempre buscam o desenvolvimento e a evolução. Mas tem isso, né? Então, acho que é questão de refletir também. Isso é um pouco da natureza da mulher, mas se não está nesse processo, fazer essa reflexão de pensar, né? Puxa, será que está faltando então autoconhecimento para mim? Para eu poder identificar o que, que eu quero para onde ir, né? Porque quando a gente está mesmo sem o norte, aí a gente não consegue partir para alguma ação, né? Quando a gente fica sem direção, a gente tende a ficar mesmo bloqueado, estagnado, sem saber o que fazer, né? Sim, sim. Tudo envolve, né? Porque para você trabalhar esses vieses, né? Primeiro você tem que saber quais vieses, esses vieses inconscientes, que estão te bloqueando para uma ação, Uhum, né? Vamos falar que no caso que o tema é da liderança. O que te bloqueia não participar de um processo seletivo, o que te bloqueia tomar alguma atitude, uma ação diante de quando você já é um líder, o que está te bloqueando em relação a isso? Às vezes você nunca parou para pensar, nunca fez essa autorreflexão, né? Aí vem o autoconhecimento, né? Para você almejar um cargo de liderança, para você se desenvolver, primeiro você tem que conhecer qual é o seu estilo de liderança, uhum, né? Conhecer para você poder desenvolver as pessoas, conhecer também o comportamento das outras pessoas. Então a gente fala um pouco aqui, né? Não tem porque tudo que envolve desenvolvimento, né, Jana? Parte do princípio de você se autoconhecer e cai lá no nosso famoso, né, conhecimento do perfil comportamental seu. Não sim, tem assim. Primeiro você tem que a sua autorreflexão para você realmente ter um norte para onde que você vai e onde você vai começar a se desenvolver, né? sim. Porque se você Porque não tem assim, a essa. autorreflexão sozinha ajuda, mas ela é limitada, né, Silvia? Então precisa ter esse suporte, um auxílio de um profissional que te ajude a direcionar, né, a encontrar essas respostas, ou mesmo embasar em ferramentas que vão te ajudar a encontrar essas respostas de uma forma mais profunda, mais clara, mais objetiva, para poder traçar todo um processo de desenvolvimento, né, completo mesmo, para você poder direcionar e ir para essa parte da ação. Né? Mas tudo começa com essa parte do autoconhecimento melhor embasado. Né? Identificar não só, você falou dos estilos de liderança, e aí também a partir disso a pessoa consegue identificar quais são os gaps que ela tem, né? Ou mesmo através do perfil comportamental também consegue fazer essa autorreflexão embasada para identificar quais são os gaps que ela tem para poder se melhorar, direcionar quais competências, né? Ou quais comportamentos ela precisa desenvolver.
né? Porque fala, o que fala dessa liderança, né, das mulheres, ou que se procura, né, as competências, habilidades que a gente já falou um pouquinho das lideranças, eles falam que o líder é aquele que empodera, que inspira, que dá e recebe feedback. Então, assim, até É o exemplo, né, Silvia? Ele inspira, ele acaba sendo exemplo, né? Ele ele tem que acaba a formar um definição forma sucessor. isso. Forma sucessores, né? O líder mesmo é aquele que forma novos líderes, né? Que se ele precisar sair da empresa onde ele está, ele tem alguém que ele formou, capacitou, ajudou a desenvolver para assumir o cargo dele com a mesma competência ou melhor ainda, né? Eu gosto dessa paralelo quando dizem, né? O mestre é aquele que ensina o outro a superá-lo. Na verdade, não é nem ser tão bom quanto ele, é superá-lo, né? E o líder eu vejo dessa mesma forma, né? Então ele dá todas as ferramentas para que o outro possa ir mais longe, mais rápido também, né? Eu escutava muito na empresa, meu chefe perguntava direto para mim, se você sair, acontecer alguma coisa, quem que vai ser sua sucessora? Isso é uma pergunta aqui para os líderes, não sei se faz sentido quem é líder, né? Ou nunca parou para pensar, mas a gente tem que pensar nisso, assim. Se eu não tenho essa resposta, eu não estou sendo um líder eficaz. Eu tenho que, assim, se eu tiver que me ausentar, quem que eu estou capacitando para isso? Quem que vai ser o meu sucessor? Porque o objetivo do líder, né, a missão do líder é isso, formar novos liderados. E se eu não tenho essa resposta, alguma coisa está falhando. Você precisa ter Ou essa resposta. mesmo, né, Silvia, se eu precisar me ausentar, minha equipe roda sozinha, ela dá conta de manter, mesmo cada um na sua posição, sem ter uma figura de liderança acima delas. Vão dar conta de realizar, manter a realização, sabe, cada um sabe claramente o que vai fazer, qual é o seu papel, como vai se ajudar como equipe. Né? Então, quando pergunta aí, você já consegue identificar que você está com falha na liderança e mesmo também né, a liderança para direcionar a equipe, né, de alguma forma ali, para atuar conforme deveria, né, digamos assim. Sim. É. E E, aí, assim, pode falar, Jana. não, eu ia comentar outra coisa, mas eu não sei se você quer continuar nisso que você está falando. Eu Não, ia não. comentar É, outras características aqui que a gente não falou, é só porque eu estou vendo que tem 10 minutinhos. 9. tá. A gente só comentou mais algumas, né? Assim como a adaptabilidade também, a flexibilidade, né? E a adaptabilidade é uma das coisas aí que mais está se falando, né? Que na verdade, assim, nem como que eu vi? Adaptabilidade nesse momento de mudança é muito mais do que flexibilidade, né? Não basta simplesmente ser flexível para aceitar a mudança. A adaptabilidade que estão se falando hoje é aceitar e ser capaz de se mover na direção da mudança. Algo nesse sentido, assim. Uhum. Então, é se adaptar mesmo. Enxergar com outros olhos, né? Assim, não ver o copo vazio, mas ver o copo cheio, assim, tá, teve a mudança, existiu, não vou ficar sofrendo com isso, eu vou ter que mudar, assim, como que eu posso, então, né, gerar o mesmo resultado diante dessa mudança? Porque, assim, a mudança aconteceu, é fato. Conta fatos, não argumentos. Eu aprendi isso no Dale Carnegie quando eu fiz o curso lá. Contra fatos não tem argumento. Às vezes as pessoas falam assim, nossa, Silvia, você é tão às vezes, não fria. Eu falei assim, mas gente, aconteceu, é fato, sim, agora sim, o que, que de pior pode acontecer? X, Y, Z, tá, o que, que eu vou fazer então agora? Vou fazer isso? Não tem outro jeito, né? Então, assim, é você realmente aceitar sem sofrer e buscar alternativas para você a resiliência, né? Também, adaptabilidade, resiliência, acho que andam muito juntos, Resiliência. Uhum. principalmente nesse momento também,
né? sim. Então, eu acho que é isso. Tem um outro Acho que é ponto, fala assim, que dos líderes também, que é, você buscar sempre, estar sempre se atualizando, buscando sim, conhecimento, né? Aprendendo. Então, assim, a gente nunca pode parar de aprender. Então, isso é uma estatística que fala que as mulheres, elas até correm mais atrás do aprendizado do que o homem, uhum, né? A gente uhum. arranja tempo para isso mesmo. Então, assim, isso nunca vai poder parar, né? Nunca vai Não. parar. Mas, assim, para E você tem que estar fazer o aberto também, né, Silvia, para o desaprender e o reaprender, né? É, já sim, foi falado sim, em outra live que você comentou, mas é bem isso, né? Porque isso é um momento que a gente está vivendo que é isso mesmo. Então, assim, ó, o que a gente aprendeu e sabia fazer serviu de experiência e algumas coisas dá para reaproveitar, mas é o momento de desaprender algumas coisas e recomeçar de outra forma, né? Utilizar as ferramentas que a gente já tem. Então, que entra nisso do desaprender para poder aprender de volta, né? sim. Isso aí. O pessoal tá quietinho, ninguém tá fazendo Aqui, ó. sentido para vocês. A Ninguém Vanessa quer. falou aqui, ó, muito show, meninas, pura realidade, obrigada. Maurício deu boa noite. E aí, pessoal, quem mais? Só a Vanessa comentou aqui. É, Fez sentido quem para tiver. vocês? Mandei uns coraçõezinhos, né? Pra gente É, saber que sim, que vocês gostaram do que a gente trouxe. É isso é, mesmo. a gente tá vendo que tem bastante mulher. Tinha um homem, acho que tinha entrado aqui, o Andrigo, não sei se ele tá aí ainda, o Fábio, mas. E na verdade, essa equidade é isso, assim. Eu li um artigo também que fala de o homem tem que participar dessa equidade, não é diferença, né? O homem ajuda muito a mulher nesse ponto da equidade e a mulher também vai ajudar muito o homem. Então, assim, é todo mundo participar mesmo. A gente sabe que tem a questão da cultura de empresa, mas a gente vai tentando, né, com Mandem tanta os gente falando, corações. Desculpa, tanta Silvia, eu me gente empolguei. falando de Tô vendo Oi? de equidade, eles estão mandando os corações que está fazendo sentido aí que você está falando. Tanta gente É, falando de equidade. então, e assim, tanta gente falando de equidade, assim, uma hora vai entrar por osmose, né? Tem que entrar por osmose. Tem- Mas a gente faz a nossa parte. Acho que a mensagem, né, Jana, final, não sei, é buscar o autoconhecimento. Assim, se fizer sentido para vocês, né, o cargo de liderança, a liderança feminina, se fez sentido alguns vieses aqui, assim, que vocês estão sofrendo no dia a dia, estão sentindo, ou às vezes alguma coisa de, né, interna mesmo, às vezes familiar. A gente tem que Essa buscar questão assim, de autoconfiança, né, Silvia, que a gente comentou, que às vezes identificou isso, né, autoconfiança ou baixa autoestima, porque é uma coisa que gera todo esse contexto que a gente trouxe mesmo, ou conforme que está vivendo, né, da falta de reconhecimento, e aí leva a isso também de alguma forma, né? Então buscar mesmo, né, esses processos de desenvolvimento para embasar, para poder mudar, né? Que o que está ao alcance de fazer é isso que a gente quer deixar de mensagem, que tem como resolver isso, né? Não se conformar com essa situação. E que nos procure também, né, para conversar em box, assim, tanto eu quanto a Silvia, para poder ter acesso a essas formas, essas ferramentas, qual que seria a mais adequada para o seu caso, para buscar esse autoconhecimento e embasar um desenvolvimento mesmo, né? sim, que é aí que é o ponto de largada, né? O ponto de partida aí para essa liderança feminina que a gente tanto busca aí. A gente tem que fazer a nossa parte e o todo, né? As redes sociais estão fazendo a parte, né? Travou um pouquinho no que você falou, que acho que a gente vai cair.
Tá. Mas acho que é isso, Jana. Acho que a gente passou a mensagem, a gente fica à disposição, né, Jana? Isso, nos chamem, né, para conversar, a gente fica aí à disposição para ajudar, né, Silvia? E é isso Isso, mesmo, porque compartilhe. toda essa base aí do que a gente trouxe tem o objetivo de buscar o tão falado empoderamento feminino, né? Que nada mais é que isso, né? Um apoiar o outro, ajudar nesse desenvolvimento, uma mulher apoiar a outra também, para que se sinta mais autoconfiante, né? Se sinta realmente empoderada, sabendo o que fazer e para onde ir, né? Isso aí, Então tá, obrigada. A gente tá vai, bom? Boa vai encerrar. noite. E aí, ainda a live vai ficar lá disponível, provavelmente no IGTV agora, né, Jana? Acho que Porque sim, né? Vamos ver, que é uma caixinha de surpresa. Cada dia aparece uma coisa. Mas aí o a gente Instagram tá fazendo avisa. algumas mudanças, então provavelmente está no IGTV, tá? Isso, mas estão acompanhando a gente, né, Silvia, na rede, vendo as novidades. E Posta, escreve onde que tá, para que vocês possam assistir quem entrou depois. Obrigada, viu? Boa noite. Obrigada, meninas que estão agradecendo aí, a Paty, a Andressa. isso aí. Então tá bom. Obrigada, boa noite para Boa vocês. noite, bom descanso, gente. Tchau. Tchau. Obrigada, Ana. Obrigada.